E hoje também houve aquele caso de mais uma condenação com relação ao Ramiro, dos 5 milhões da justiça. E aí muita gente, algumas pessoas que criticam a gestão do Corinthians, quer entender, como que o Corinthians vai atrás de contratação, mesmo devendo, mesmo tendo nessas semanas alguns ex-jogadores entrando na justiça com o clube. O que você pode explicar com relação a essa crítica? Você falou sobre uma ação trabalhista resolvida, ganha e o atleta vai receber os seus valores, assim como ao longo desses 2 anos e meio aconteceram inúmeras, além dos episódios de casos FIFA, que são casos um pouquinho mais pesados. Cara, é reflexo de longos anos aí, de situações delicadas financeiramente para o clube. Você está mencionando um caso, mas rapidamente vocês mesmos podem mencionar a totalidade da dívida do clube, que provavelmente deve ultrapassar 900 milhões. Então, assim, o nosso problema não é o Ramiro, o nosso problema é muito maior do que o Ramiro, do que um episódio que nos leve a ter um possível transfer ban, uma movimentação financeira que tenhamos que fazer para que o registro seja em total funcionalidade. Então, o nosso problema ele não é de agora, o nosso problema ele já vem de uma data muito longa e a gente tem buscado solucionar. A gente provavelmente vai fazer isso, mandar para vocês, demonstrar publicamente ao longo desses 2 anos e meio tudo que foi pago com relações a ações trabalhistas, acordos que foram feitos, problemas da FIFA. Então, a hora que vocês se depararem com isso, vocês vão entender um pouquinho mais tudo o que ocorreu ao longo desse ano, até para entender o que o clube foi capaz com relação a receitas também, porque para pagar valores tão importantes como esse, você também precisa arrecadar. Uma das formas de arrecadação, além da nossa própria bilheteria e dos nossos parceiros e patrocinadores, são vendas de atletas. A gente está em plena negociação com uma, porque se faz necessário realizar uma venda para poder pagar a conta. E eu não estou falando isso para justificar o que está sendo questionado, que é o número de venda de 50% do Pedrinho. Que é um número, sim, que avaliamos ser importante e que, se finalizarmos os detalhes, tudo deva ocorrer para que a gente realize essa venda, ou quem sabe até outras, se forem importantes e a gente entender que vão ser boas para que a gente possa pagar as nossas contas aí, que não são poucas. Vocês têm outras propostas hoje? Nenhuma, Marcelão. A única que recebemos nesse período todo aí, porque a janela nem sequer abriu, vai se abrir aí ao final de semana, mais precisamente segunda-feira, que é um dia útil. A única proposta que nós recebemos foram essas duas, os 40% do Mantuan, que foram vendidos por 2 milhões de euros, e agora o Pedrinho, que a gente está falando sobre alguns detalhes finais, por isso que eu nem falo o número aqui e percentual, porque a hora que isso ocorrer, e muito provavelmente muito em breve, daí a gente expõe isso para vocês, assim como foi feito com o Mantuan, para que vocês possam levar para os nossos torcedores também. A expectativa do recebimento desse dinheiro imediato, assim, para vocês conseguirem derrubar, por exemplo, o transfer ban já no início da janela? Quando a gente menciona detalhes é porque a parte de negociação ela envolve justamente isso, Existe um montante final por um X percentual, e que a gente busca que esse valor inicial seja o mais significativo possível. Quanto maior for, mais vai ajudar o nosso clube. Alessandro, por favor, em relação ao Pedro, ao valor do Pedro, beleza. Queria que você falasse, as críticas são no sentido de comparação com outros atletas da mesma idade, O Hendrick, do Palmeiras, o Vitor Roque, do Atlético, e são clubes que passam por fases financeiras diferentes do Corinthians. Não tem tantos problemas financeiros. Você acha que pelo fato do Corinthians ter problemas financeiros, o Corinthians acaba fazendo negócios com maior rapidez, porque precisa do dinheiro e acaba vendendo mais barato? Não penso dessa forma. É muito ruim, Belo, você ficar comparando um atleta ao outro, Porque cada um vive um momento, cada um talvez tenha conquistado um status, e quando eu falo status eu me refiro a número, Provavelmente, se a gente for olhar esses 3 nomes que você falou, um com certeza tem mais jogos do que os outros, mais gols, mais assistências, e o que se precifica um atleta hoje é realmente isso. O europeu, ele vem aqui, ele quer aquele atleta que além de ser promissor e jovem, que também tenha nos seus números, nas suas estatísticas, algo que represente o valor que ele vai investir.
Isso aí não se discute, isso aí é bastante claro. Qualquer clube europeu vai provavelmente nessa janela buscar o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Se ele for jovem, melhor ainda, vai custar mais caro. Então, mas eu não gosto. Os 3 que você mencionou são atletas que cada um tem o seu potencial, sua característica, sua qualidade, e o tempo vai mostrar. Mas não por esse motivo que a gente vai vender um atleta. A gente entende que é uma oferta importante, se discutiu o percentual, se discute a forma de recebimento e a maior parte possível. E vamos analisar se novas ofertas teremos por atletas, porque nós temos aí atletas jovens, de muita qualidade, de muito potencial, e que ainda vão mostrar muito ainda nesse período de janela. E a questão financeira faz com que o clube acabe vendendo mais barato? Não penso dessa forma. Não é por esse motivo que a gente tem que tomar as nossas decisões. A gente tem que tomar as nossas decisões pelas convicções daquela oferta que está recebendo. Não é que também recebemos 5, 6 ofertas pelo Pedro, recebemos uma. Analisamos ao longo de 10, 15 dias essa oferta e estamos prestes a tomar uma decisão. Não é que tem uma outra ali que é melhor do que essa, para que também o torcedor entenda a nossa posição aqui. O Alessandro, até falando pro... um passinho um pouco à frente, mas caso a negociação feche, conclua, se há intenção, se há uma conversa de teoria em permanência por uma questão até de questões da FIFA e de utilização, se isso já foi conversado com o jogador, com... Não, ele não tem nem 18, né? Para qualquer venda ele não poderia sair agora, ele só pode ser transferido para qualquer clube quando ele completar 18 anos e, se eu não me engano, o Pedro só completa em fevereiro. Então não existe nenhuma possibilidade. E aí a utilização do jogador também permanece. Normal. Até pegando o gancho do Manfred, porque o Luxemburgo deu essa justificativa no caso do Queiroz, né, que não quis utilizar o jogador por conta da negociação. Já teve essa conversa com o Luxemburgo em relação ao Pedro? A gente não fechou o negócio ainda, né? A hora que o negócio for realizado, provavelmente a gente vai conversar, mas o Pedro é um atleta jovem, né? O professor vai saber utilizá-lo dentro das 3 competições que nós teremos aí ao longo desses 5 meses. Como esse reforço? Pode, já falei. Com relação ao Michel Araújo, hoje vocês foram condenados também. Michel Macedo. É mais uma, não sei se alguém começou fazendo a pergunta do Ramiro, né? Sim. Ramiro, Michel Macedo, que você falou, né? Assim como tivemos outras tantas aí, desde o dia 1º de janeiro de 2021, né? Infelizmente. Mas são ações assim que já vem transcorrendo, não é de uma semana atrás, né? São ações assim que duram anos, né? E chega uma hora que ela é finalizada e o Corinthians tem que fazer os pagamentos. Ele foi contratado em 2019. De alguma forma, a antiga gestão atrapalhou a atual, Alessandro? Não dá para direcionar nesse momento. Não vamos se esquecer que tivemos uma pandemia que foi terrível aí também, que os clubes ficaram por um período sem arrecadar, os parceiros diminuíram os seus investimentos, então só precisamos ser justos e não colocar na conta de ninguém. O que nós estamos fazendo aqui é resolver os problemas. A nossa função é essa, olhar para os problemas que nós temos na mesa e encontrar solução, não podemos ignorá-los. E grande parte desses problemas são financeiros e nós precisamos solucioná-los. Alessandro, hoje teve protestos das organizadas, né? Primeiro tempo em silêncio, pedindo a saída do Duílio, a sua saída também, faixas contra a diretoria, contra o elenco, enfim. Como que a diretoria recebe esses protestos das organizadas? Eu vi uma manifestação extremamente pacífica, vindo das arquibancadas, justa, de direito. Achei bastante estranho a forma ali, o torcedor ficar em silêncio num setor que realmente faz o nosso estádio ter uma força muito maior, né? A gente sabe o quanto que o torcedor organizado, ele gritando, ele empurra o nosso time, desestabiliza o adversário, então isso não ocorreu durante os 35 minutos, se eu não me engano, né? Que foi o momento em que eles começaram. O Corinthians inclusive abriu o placar antes, teve um volume bem significativo, grandes chances, mas assim, a manifestação, quando ela é pacífica, ela vai ser sempre correta. Ela só não pode ocorrer como ocorreu em Santos, ela não pode ocorrer quando há uma penalidade como nós agora teremos, de portões fechados e deixar de ter uma receita de uma partida que gira em torno de 2 milhões e meio, ou o sinalizador, que também leva uma multa na Conmebol. Então essas manifestações, elas não são pacíficas e traz prejuízo para o clube. Agora, quando ocorrer uma pacífica como ocorreu hoje, ela é normal e é de direito do nosso torcedor, não só o organizado, mas especialmente o comum. Alessandro, a gente sabe que o Corinthians está em busca de volantes, é uma posição já conhecidamente que há carências no elenco. Hoje foi a estreia do Moscardo, né? Ele passou aqui na zona mista, falou que se sente à vontade jogando de primeira volante.
você expôs os problemas financeiros do Corinthians. Se o Moscardo pode ser uma solução caseira, pode ser algo trabalhado ali com o Luxemburgo, e também que você desse uma atualização para o torcedor sobre o Cuéllar, né? Se o Corinthians ainda espera uma sinalização do Al Hilal, como é que estão as conversas? Vou começar pela segunda, Cuéllar, que você falou, né? Isso. Cuéllar não tem nenhuma atualização, você fala? Isso. Não é um assunto que existiu, aconteceu e precisa ser atualizado. Houve uma sugestão para o clube se manifestou de uma forma que, se ele tivesse disponível no mercado, conversaríamos. Isso nunca ocorreu, ele nunca deixou de ter um contrato. Então, ponto final. Não é um assunto que a gente trata aí há bastante tempo. Tratamos por 1, 2, 3 dias e ponto final. O Moscardo, Gabriel Moscardo, que é um atleta que eu conheço muito bem, é que eu também não quero me posicionar aqui como treinador, né? Cada um, vamos respeitar a posição do Vanderlei, da comissão técnica, que conhece muito bem o atleta. Ontem, por exemplo, antes do Vanderlei finalizar os convocados, o Danilo esteve presente no treinamento, acompanhou o treinamento, assim como ele faz com bastante frequência, para justamente passar todas as informações para o Vanderlei das características e qualidades de cada um. Mas eu não vou aqui mencionar que está pronto, que não está, que deve participar ou não, mas é um atleta de muita qualidade e bastante jovem. A última da minha parte, Alessandro, você falou de transparência com a torcida, queria só que você garantisse para a torcida transparência. Desculpa, Que você garantisse, o Corinthians está hoje, tem o transfer ban, né? O Corinthians não pode inscrever jogadores. A janela está fechada, mas hoje o Corinthians está punido. O Corinthians vai pagar as dívidas, vai poder inscrever jogadores e com o dinheiro do Pedrinho. O Corinthians trabalha muito para que na segunda-feira, dia 3 de julho, a gente não tenha nenhum problema nesse sentido e possamos registrar a nossa primeira contratação, que é o Matias Rojas, e eventualmente alguma outra aí que possa transcorrer aí nos próximos dias, já que o futebol ele é tão dinâmico e tanta coisa acontece. É o que a gente está fazendo incansavelmente todos os dias. E com o dinheiro do Pedrinho? Eu acredito que não. Acredito que não. O dinheiro do Pedrinho não é uma operação que está finalizada, até acontecer e até o dinheiro chegar, segunda-feira já chegou. Entendi, tá bom. Obrigado, pessoal. Beleza, Alessandro. Obrigado. Obrigado, Alessandro.